Olá pessoal, aqui é o Everton do canal Contos e Causos de Arrepiar. Hoje vamos ouvir mais um conto inédito no canal. Então não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Na descrição desse vídeo vou deixar o link do e-book do canal Contos e Causos de Arrepiar. Uma coletânea dos 15 melhores contos do canal, selecionados especialmente para vocês. Deem uma olhadinha lá. Um bom conto a todos. Turno da noite no edifício Joelma. Me chamo Antônio, tenho 54 anos e trabalhei por mais de 20 anos com higienização de edifício, como terceirizado. Já trabalhei nos maiores edifícios do centro de São Paulo. Sempre trabalhei no turno da noite. É meu horário preferido do dia para trabalhar. É mais fresco, tem menos gente para atrapalhar e é muito mais sossegado, apesar de ser cansativo. Trabalhando à noite por tanto tempo, vocês devem imaginar que tenho muita história para contar, e tenho mesmo. Mas hoje vou contar para vocês uma das que mais me deixou abalado, na época que aconteceu. Na época eu estava trabalhando no edifício Andraus, quando um colega de empresa sofreu um acidente de moto e precisou se afastar. Então, para suprir sua falta, o supervisor do turno veio até mim e me perguntou se eu gostaria de fazer alguns extras num edifício próximo do local onde eu já fazia faxina. Eu, na época, com um filho pequeno, precisando de um dinheirinho a mais, aceitei na hora. Só depois fui saber que o edifício que eu iria trabalhar era o famigerado Joelma, hoje conhecido como Praça da Bandeira. O mesmo edifício onde, em 1974, ocorreu um dos maiores incêndios do Brasil, devido a um curto-circuito no sistema de ar-condicionado. Na época, quase 200 pessoas faleceram e centenas saíram feridas. Foi uma enorme tragédia nacional. Nunca fui de ser muito supersticioso, mas sabia que a fama daquele prédio não era boa. Já tinha ouvido ali e aqui sobre casos de assombrações e coisas estranhas acontecendo naquele edifício. Mas as bocas lá em casa eram vorazes e eu não podia me dar ao luxo de recusar um dinheiro extra no fim do mês. Além do mais, eu já tinha aceitado e não sou homem de voltar atrás com a minha palavra. Apesar de que naquele caso acho que eu deveria ter aberto uma exceção. Tratei tudo certinho com o Luiz Carlos, meu supervisor na época. E no dia e hora marcada, lá estava eu com meu macacão e material de limpeza na portaria do edifício Joelma. Exatamente às 22h30. Nossa equipe de higienização faria um faxinão na madrugada, pois o prédio acabara de passar por uma deteriorização na semana passada. Sem dúvidas, era e é até hoje uma obra imponente, com 25 andares, mas com a altura de um prédio de 32 andares, devido à sua estrutura diferenciada, sendo que os primeiros 7 andares são de estacionamento. 2 torres de concreto armado, com uma escada central entre elas. Os escritórios onde iríamos trabalhar ficavam entre o 11º e o 25º andar. Depois de um breve briefing da liderança que organizava a equipe naquela noite, fomos divididos em duplas e distribuídos entre os setores que iríamos limpar. Eu fiquei com o João, no 21º andar, um senhorzinho um pouco mais velho do que eu na época. Uma figuraça, de riso fácil e poucos dentes para mostrar. O líder nos levou até o nosso andar e continuou distribuindo o restante dos colegas. Mal ele virou as costas, o João já puxou um maço de cigarros e um radinho de pilha pequeno de bolso. "Tupita?" me perguntou João com aquele sorrisinho sem dentes. "Não, meu velho." Respondi já preparando o material para começar o trabalho. João pegou um lado do corredor e eu peguei o outro.
Começamos a limpar os escritórios por volta das 11 e pouca da noite. Tinha muito trabalho pela frente. Eram escritórios antigos e amplos, com muitas mesas e computadores. Depois de limpar as superfícies, comecei a passar aspirador nos carpetes. Ao longe eu ouvi o radinho de pilha do João a tocar e a chiar. Íamos conversando um com o outro de longe, para espantar o tédio, o sono e para não nos sentirmos tão sozinhos naquelas amplas salas vazias. Até que eu perguntei para João: "Como tá por aí, meu velho? Precisa de alguma coisa?" E nada. Não tive resposta. Só o barulho do radinho ligado. Insisti: "João, tá por aí, homem?" Nada, sem resposta. Então desliguei o aspirador e comecei a ir em direção às salas que João estava limpando. Continuava ouvindo o radinho ligado e chamando por João. Mas nada do homem responder. Entrei em sala por sala, procurei em cada canto, mas não consegui encontrar João em canto algum. Já estava me preparando para ir avisar o líder que meu colega simplesmente havia desaparecido, quando ouvi um forte estrondo na sala, ao lado. "João?" questionei, sem resposta. Estava indo em direção à sala para ver o que havia acontecido, quando as luzes da sala piscaram e o radinho de pilha de João parou. Me vi no meio daquele grande corredor com as luzes falhando, completamente sozinho. Uma sensação de estar sendo observado me invadiu a alma. Fiz o sinal da cruz quase instintivamente e decidi ir até o líder, avisar o que estava acontecendo. Fui em direção aos elevadores, apertei o botão de descer, o elevador começou a descer e parou no andar em que eu estava. Porém, estranhei porque as portas não se abriram. Apertei o botão mais algumas vezes, mas nada das benditas portas se abriram. Foi quando comecei a ouvir no início baixinho, a ponto de eu ter que colar o ouvido na porta para ouvir. Era um choro, um tipo de lamento. Mas aos poucos esses barulhos foram se intensificando. Parecia que haviam pessoas dentro daquele elevador, a gritar e a esmurrar a porta desesperadamente. Aquilo não fazia sentido. Corri até a escadaria. As escadas do edifício eram estreitas e serpenteavam, transpassando todo o edifício de cima a baixo na parte central. Em cada andar havia um grande número pintado de vermelho nas paredes, apontando em que andar estavam. Comecei a descer rapidamente aquelas escadas que não pareciam ter fim. Naquele momento, só o que eu pensava era em dar o fora dali. 16º, 15º, 14º, 13º andar. Quando cheguei no 12º, as luzes que estavam falhando simplesmente apagaram. Somente as tênues luzes de emergência permaneceram ligadas, o que agradeço até hoje, pois na minha correria para descer, deixei tudo para trás. Se tivesse ficado totalmente no escuro ali, eu estaria ainda mais lascado, pois nem um isqueiro eu carregava no bolso. Cheguei no 12º andar e continuei a descer. Mas para o meu completo desespero, cada andar que eu descia, novamente via na parede estampada aquele enorme número vermelho. 12. Comecei a achar que eu estava enlouquecendo. Cheguei a subir e a descer alguns lances de escada para conferir, mas nada. Cada andar que eu descia ou subia era sempre o mesmo, 12º. Eu estava preso naquele maldito andar. Não importava quantos degraus eu descesse, sempre eu acabava no 12º andar. Eu já estava exausto física e mentalmente. Foi então que eu resolvi adentrar o andar e sair daquela escadaria infinita. A única opção era tentar novamente os elevadores. Apertei o botão de descer freneticamente e fiquei aguardando o elevador chegar. Pareceu-se passar uma eternidade. Quando faltava 1 ou 2 andares para o elevador chegar, o Joelma ainda tinha uma surpresinha para mim.
Comecei a sentir o cheiro de fumaça e o som de fogo a arder ao longe. Foi quando a vi. Uma visão que jamais vou esquecer na vida. Bem na minha frente, uma menina jovem passou lentamente a arder em chamas. Parou bem próximo a mim. Eu podia sentir o calor do fogo emanado do seu corpo. Mas mesmo assim podia ver o seu rosto, já bastante comprometido pelas chamas, a sorrir para mim. Um sorriso apavorante. Então, como se finalmente ela tivesse começado a sentir os efeitos do fogo, começou a gritar e saiu correndo em chamas corredor afora. Ouvi o sinal sonoro que o elevador estava no andar. Ele abriu as portas e eu pulei para dentro. Eu quase destruí o botão do térreo de tanto apertar. Depois de uma eternidade dentro daquele elevador, ele finalmente chegou no térreo. Saí disparada daquele edifício, sem nem olhar para trás. Provavelmente o João deve ter feito o mesmo, sem nem ter tido tempo de me avisar. Eu não o julgo, sabe? Provavelmente eu teria feito o mesmo. No dia posterior, entrei em contato com o meu supervisor, me desculpando, e inventei uma história que tinha um problema de saúde na família e por isso eu precisei me ausentar às pressas. Afinal, o que eu iria dizer para o homem? Continuei por mais alguns anos trabalhando com higienização, mas nunca mais cheguei nem na fachada do edifício Joelma. Contos e causos de arrepiar. Então é isso, pessoal. Gostaram do conto? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar com os amigos e clicar no sininho de notificações. Muito obrigado pela audiência de todos e uma boa noite a todos.